Olá a todos, começando aqui mais um programa Eu Tenho Direito, esse programa dedicado ao debate, à discussão do trabalho da assessoria jurídica aqui do Sindibancários e dos escritórios conveniados. Estamos aqui com convidados especialíssimos, mais uma vez, como eu sempre digo. Antes disso, só o velho mantra youtuber. Like, inscreva-se no canal, toque a sineta e comente aí o que tá achando. Daqui a pouco a gente vai ter uma aposta, hein? Tá todo mundo na aposta, a gente vai ter aposta também. Daí você vê aí se confirmou, porque o programa vai ir ao ar depois do evento. Bom, primeiro vamos apresentar nossos convidados. Aqui do outro lado da mesa, ela, psicóloga, advogada da AVM Advogados Associados, mestra em Direito e, claro, assessora jurídica do Sindibancários, Julise Lemonge. Olá, Julise. Oi, Caio, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Ali também, ao outro lado, ele que vai fazer a nossa mãe de Ná hoje, Antônio Vicente Martins, assessor jurídico do Sindibancários, advogado, sócio da AVM Advogados Associados. AVM, tudo bem? Tudo bem, Caio. Salve, salve todos e todas que estão nos ouvindo e vendo. Um salve também aqui para a nossa Simonia, nossa diretora do jurídico. Salve para Julise. E tem um jogo hoje, né? Por que eu tenho que ser mãe de Ná hoje? Não, vamos fazer uma brincadeira. Esse programa a gente está gravando na terça tarde, hoje à noite, às 9h. Bahia e Grêmio, lá na Fonte Nova, em Salvador, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Jogo de ida. Vicente, qual que é o teu palpite? Tu que é conhecido por ser um gremistaço. 2-0 pro Grêmio hoje. Vamos lá, depois pode me cobrar, tá? Mas é isso. Tá aí. Quinta noite vai ao ar, daí você comenta isso. Nossa, mãe. Se o Vicente acertou, errou, ficou pertinho. Mas eu não vou fazer aqueles bet, aquelas coisas de esporte da sorte e tal, por enquanto eu não vou fazer, mas meu palpite é 2-0 pro Grêmio. Tá aí. E aqui, ao meu lado, nossa prata da casa, sempre com a gente, Simone Medeiros, bancária da Caixa Econômica Federal e diretora do Sindibancários. Olá, Simone, tudo bem? E aí, Caio, tudo bom? Julise, Vicente. Olha, eu também tô com um palpite bom aí pro jogo, que eu também sou bem gremista. Vai. Qual é o teu? O meu é 3-0, gremista. Eu já tô mais ousada. Então tá, eu também sou gremista, deixa eu apostar então, vou botar 1-0. Vou ser mais econômico. 1-0 fora de casa tá excelente. Bom, pessoal... E a Julise é Bahia ou é Grêmio, Julise? Hoje eu sou Bahia. Então não vamos nem pedir o palpite dela, Caio. Deixa ela ser palpite. 1-1. 1-1. Tá bom. Olha aí, cordial. Bom, pessoal, a gente tá aqui alto astral, mas o programa é sobre coisa séria. É sobre assédio sexual, assédio moral, temas que a gente volta e meia aqui no sindicato está discutindo. Seja aqui no jurídico, seja na comunicação como um todo, no GAS também, projeto importantíssimo. E daí, assim, eu começo já, passando a bola para a Julise, vamos começar do básico. Assédio moral e sexual. O que é, afinal, tudo isso? E o Diego já vai soltando ali na tela o conteúdo da CGU. Bom, Caio, o assédio moral e sexual ele pode se manifestar de muitas maneiras, né, nas relações de trabalho, especialmente. E a gente está tratando principalmente de uma conduta que ela é reiterada e que ela agride a honra, a integridade psíquica e a saúde mental do trabalhador. Então, nós temos que o assédio moral ele tem esse caráter de ser reiterado, né, de ser sistemático. Então, não se trata de uma conduta ocorrida apenas uma vez. E ele fica agredindo, violentando o trabalhador ou um grupo de trabalhadores. E o assédio sexual ele tem acrescentado uma conotação sexual, uma conotação muitas vezes misógina, mas não necessariamente misógina, mas também pode ser. E que também violenta principalmente mulheres nas relações de trabalho. Diga aí, Vicente. Não, eu acho que é importante assim, alguns desses elementos aqui que a Julise colocou, né, quanto ao assédio moral. Porque o assédio moral ele é um fato muito corriqueiro nos ambientes de trabalho, né? Muito, muito corriqueiro. E ele muitas vezes se confunde com o dano moral, que é essa coisa isolada. Então, aconteceu um determinado fato isolado, isso pode ser um dano moral dentro do ambiente de trabalho, né?
Então, sei lá, uma discussão entre duas pessoas dentro do ambiente de trabalho, mas como fato isolado. E o assédio moral, ele tem uma característica de ser essa coisa repetida, de ser essa coisa que tem uma cotidianeidade, uma repetição, assim, quanto a um comportamento. E ele, muitas vezes, ele é feito pelos trabalhadores. Algumas vezes ele é decorrente da própria organização do trabalho. Depois a Julise pode tratar um pouco mais sobre isso aqui. Mas ele, muitas vezes, é feito do ponto de vista de um trabalhador para outro, seja um trabalhador superior ou até um colega de trabalho, né? Então, o assédio moral, ele é sempre uma conduta repetida que acaba por violar a dignidade do trabalhador, acaba por violar a dignidade humana desse trabalhador, acaba por atingir o psíquico desse trabalhador. Então, eu vejo sempre assim, falo sempre de exemplos. Por exemplo, a pessoa entra no ambiente de trabalho e cumprimenta 5 trabalhadores que estão naquele ambiente de trabalho e não cumprimenta um deles, propositadamente, numa forma de agressão àquele trabalhador. A pessoa acaba cobrando excessivamente dos seus subordinados, mas especificamente de um dos seus subordinados. Então, ele acaba expondo esse trabalhador repetidamente. Ele, em vez de cobrar de todos aqueles que estão trabalhando naquele ambiente, ele vai e cobra do Caio. Diz: ô, Caio, mas vem cá, eu tenho que te falar 10 vezes a mesma coisa para tu poder aprender, para tu poder fazer direito. Quer dizer, expondo esse trabalhador a uma crítica exagerada. E isso, muitas vezes, os próprios assediadores, eles negam essa conduta. Eles nem sequer se dão conta de que estão tendo essa conduta. Isso é muito comum nos casos de assédio moral, de que o assediador, ele pratica o assédio, ele faz essa agressão e ele, do ponto de vista da sua organização interna de pensamento, né, ele nem se dá conta de que ele está praticando esse assédio moral. E por que isso? Porque as empresas acabam não tendo uma prática de combate ao assédio moral. As empresas, muitas vezes, elas usam o assédio moral feito pelos superiores hierárquicos, etc., como uma forma de gestão. E elas não estabelecem uma política de combate ao assédio moral. Então, muitos trabalhadores, seja em bancos, seja em outros locais de trabalho, eles sofrem esse assédio moral e eles não sabem que estão sofrendo o assédio moral, eles só vão passar a ser e a adoecer em decorrência desse assédio moral. E, muitas vezes, esses trabalhadores, eles praticam o assédio moral, eles reproduzem uma conduta assediadora sem sequer ter a consciência plena dessa conduta assediadora. Certamente a Simone deve ter visto isso dentro da Caixa, dentro do seu ambiente de trabalho, né? Certamente ela viu isso, e a gente vê isso em muitos e muitos ambientes de trabalho, né, Simone? E é um jogo de dominó, né? Um assedia, vai levando para o outro, e a coisa vai andando. E, às vezes, até, como tu disse, a pessoa não tem consciência, tu percebe no trabalho. Às vezes é uma brincadeira reiterada. É só uma brincadeira, mas é uma brincadeira reiterada com uma pessoa, né? Então, aquilo ali fica... acho que quando todos os do entorno se sentem já desconfortáveis, a gente percebe bem o assédio moral. Mas, às vezes, a própria pessoa, como o Vicente falou, não está percebendo, né? Então, eu acho que a gente tem todo um trabalho de reeducação, né? De compreensão dessas pessoas do que é, do como eles estão prejudicando, porque o psíquico da pessoa ele está destruído.
E o que o Vicente falou é importante dos exemplos, que pode acontecer também por condutas omissivas, né? Pode ser um não fazer algo, um não cumprimentar, um convidar todos para uma reunião e reiteradamente esquecer um trabalhador de convidar ele para a reunião, esquecer de passar as orientações corretas para a realização de uma tarefa. Então, essa conduta omissiva de exclusão também pode ser caracterizada como assédio moral, se tiver essa prática sistemática e que constranja, que prejudique e que agrida a honra do trabalhador ou da trabalhadora. O Vicente pontuou ali, claro, a gente aqui sempre mais voltado para a realidade bancária, mas essa questão de assédio moral, depois a gente vai falar também assédio sexual, ela está em todos os ambientes de trabalho, acho que a gente pode dizer assim, né? No banco a gente vê essa coisa organizacional. Agora há pouco a gente gravou um podcast sobre o Banco do Brasil e a Simone aqui, claro, a experiência dela da Caixa, ela fala muito da Caixa, mas também outros nomes, outros mecanismos, mas na realidade do BB. Que a gente vai ter notícia em relação à Banrisul, em relação a Itaú, em relação a Santander, a todos os outros. Daí eu queria fazer uma pergunta para ti, Vicente, que é assim, como provar assédio moral? Porque algumas das coisas que vocês falaram, por exemplo, o sujeito dá bom dia ali para todo mundo, não dá bom dia para o Diego ali. Isso é mais difícil de tu, a partir de um elemento desse, conseguir ganhar uma ação. Mas como é que prova? Assédio moral. Ainda estamos no moral. Olha, tem várias formas de prova, né? Uma das provas é a testemunhal, né? Eu tive um caso clássico fora do ambiente de banco que era de uma escola, de uma instituição de ensino, tá? Em que os professores eles se reuniam na sala de professores, no intervalo do recreio assim, da instituição. E a diretora entrava na sala de professores e ela não cumprimentava um professor especificamente. O que na frente de todos os outros. Então, tinham 15 pessoas ali, ela cumprimentava 14 pessoas e não cumprimentava aquele professor especificamente. Então, é evidente que isso depois ele pôde ser provado pelo testemunho das outras pessoas que estavam na sala e que se sentiam constrangidas também por aquela conduta, por aquele comportamento. A outra forma que tem como comprovação disso é de que muitas vezes essa conduta de assédio moral ela é feita por meio de mensagens eletrônicas, né? Por meio de e-mails. Então, muitas vezes é isso que a Julise disse. Daqui a pouco passa e-mail para todo mundo, menos para uma pessoa, ou menos para duas pessoas. Ou daqui a pouco, numa reunião, expõe essa pessoa de uma forma de uma cobrança mais agressiva, mais áspera e tal. Eu costumo dizer sempre, Caio, que a questão do assédio moral não é que as empresas não possam estabelecer metas, não possam estabelecer programas de cobrança até, de acompanhamento dos seus trabalhadores e trabalhadoras. Não é esse o problema. O problema é o excesso. O problema é a forma dessa cobrança. Por exemplo, o banco pode ter metas para os seus empregados? Pode. Mas essas metas elas não podem ser excessivas, elas não podem ser abusivas. Quando elas se tornam excessivas, elas se tornam abusivas, é evidente que, sim, há um assédio moral rolando aí do ponto de vista institucional. Da mesma forma, o banco não pode, ou dentro do ambiente de trabalho, não pode haver uma espécie de cobrança desses trabalhadores quanto ao atingimento de metas, mas colocando e fazendo, por exemplo, um quadro daqueles trabalhadores. O ranking da vergonha. O famoso ranking esse, né? Tu vê, tinham casos... Hoje os bancos mudaram alguma coisa, assim, mas tu ainda tem isso como método de gestão, às vezes, isolado dos bancos ou de empregados, e os bancos sabem desses métodos. Eu vi, ninguém me contou, num banco aí, que uma vez eu entrei aqui em função do sindicato, que daí era tudo baseado em docinhos. Tu atingiu a meta, tu é o primeirão, então tá, então vou te dar aquela barra grande lá, bonita, lá um chocolate qualquer. Tu foi o segundo, não, então tu é a menorzinha, o Kit Katzinho aquele. Tu foi o terceiro, para ti é o sonho de valsa. E a gente teve outras situações, que daí eram situações, o cara era mais lento, ele tinha uma tartaruga em cima da mesa, o cara atingia mais metas, ele botava um coelhinho na frente do... Então, botava um burro, tu tem exposições muito graves. E que eu uso uma expressão que é assim, para a gente poder entender, para a gente ter usar uma analogia, eu digo assim, olha,
para a gente saber se aquilo ali é assédio moral mesmo, ou se não é uma situação que até pode ser inadequada, mas não é. Assédio moral é quando é sexo explícito. Quando qualquer pessoa sabe que aquilo ali não pode acontecer num ambiente de trabalho, né? Então, eu posso cobrar do meu empregado? Posso, mas eu não posso gritar com esse empregado, eu não posso humilhar esse empregado, eu não posso fazer essa cobrança em público de uma forma muito agressiva ou pejorativa. Eu tenho que ter um ambiente de trabalho que respeite a dignidade desse trabalhador. Da mesma forma, é isso. Eu não posso ter um ranking em que eu vou qualificar quem está lá não vendendo as metas que eu estabeleci, colocando essa pessoa comparada com uma tartaruga pela sua lentidão ou pela sua incapacidade de cumprimento daquela meta. Então, esse tipo de exposição, ele evidentemente fica muito explícito e extremamente atentatório à dignidade do trabalhador e da trabalhadora, né? Sim. Eu vou pedir para o Diego colocar aqui para a gente uma notícia, está lá no final do roteiro, lá do site Conjur, notícia de 7 de abril de 2023. Função da CIPA, as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, que agora elas abrangem também assédio, né, Simone? Avanço importante, acredito eu. Pois é, eu hoje até cheguei a comentar com o Vicente sobre o assunto, né? É interessante, né? Essa evolução que a gente conhece a CIPA como controle de prevenção de acidentes, né, no trabalho, e agora é controle de acidentes no trabalho e contra o assédio, né? Mas no caso tu me estava me explicando, né, Vicente, que não é como fazer uma CAT por assédio, é um trabalho de prevenção, mas é uma evolução, né, Julise? Eu achei assim que dentro de toda a luta que a gente faz para que fique claro, para que todos os ambientes se fale, né, o que deixa desconfortável, o que se transforma, o que é um assédio moral, o que é um assédio sexual, a CIPA incluir dentro do seu nome propriamente, né, que é um órgão também de prevenção do assédio, eu achei bem importante. Eu acho que o combate, eu acho que sim, acho que tem um significado político muito importante, né? Porque sim, também eu acho que tem uma particularidade aqui, que é a CIPA sempre foi a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? E apesar de o assédio dessas condutas, elas não teriam essa equiparação, digamos, a um acidente de trabalho, mas ela sim pode ser um elemento importante do ponto de vista de educação e de formação dos trabalhadores, né? Educação e formação no sentido de não praticar, porque eu acho que muitas vezes a gente acaba praticando condutas inapropriadas dentro do ambiente de trabalho por nem entender direito essas condutas, né? Essas condutas como um ilícito trabalhista ou como uma irregularidade trabalhista, né? Culturalmente, a gente normaliza muitas vezes essas coisas, né? A gente normaliza a violência no ambiente de trabalho. A gente normaliza a questão do assédio sexual, né? A gente normaliza isso, a gente normaliza que pode fazer comentários de cunho sexual dentro do ambiente de trabalho, do ponto de vista... sempre se fez. Não, sempre se fez, mas sempre se fez errado, entendeu? Então, acho que a CIPA ela pode estabelecer uma política de combate, de punição e também de prevenção a essas condutas e a estas situações, né? Eu acho que a Julise até pode falar um pouco dessa questão do assédio sexual no ambiente de trabalho, essas definições, né, Julise, que eu acho que são bem importantes, né? Para a gente debater e para a gente educar também, informar e enfim, estar conversando aqui com trabalhadores bancários, trabalhadoras bancárias e também estar conversando com trabalhadores de outras categorias, né? Eu tenho dezenas de exemplos depois que eu posso ilustrar isso com mais propriedade. Isso, Julise.
Pode contar pra gente o que é assédio sexual, que depois a gente vem Sim. retrospectiva do caso Pedro e por aí vai. Perfeito. E conforme o Vicente falou também, só acrescentando que dependendo do caso, também o assédio moral pode gerar sim um acidente de trabalho, né? Considerando que o assédio pode desencadear um problema de adoecimento desse trabalhador, um adoecimento mental dele, de desenvolvimento de síndromes, de desenvolvimento de processos depressivos, processos ansiogênicos e eventualmente até um adoecimento físico mesmo, né? Nós temos diversos estudos que mostram que, dependendo do grau de gestão por estresse que um ambiente promove, isso ataca a saúde do trabalhador. Então, pode sim ser considerado, dependendo do contexto, um acidente de trabalho, se comprovado esse nexo epidemiológico. E quanto ao assédio sexual, então, como a gente comentou ali no início, ele vem com essa conduta de constranger um trabalhador ou uma trabalhadora, né, por conta de desigualdade estrutural, costuma atacar mais trabalhadoras, mas não impede que o assédio sexual aconteça contra um trabalhador, em relação a alguma conotação sexista. Então, esse trabalhador ele é objetificado de alguma maneira, ele é invadido a privacidade dele, é feita uma referência à imagem dele e que gera um constrangimento. Então, a gente tem desde aquelas condutas assim clássicas, como o Vicente usa a expressão sexo explícito, em que, vai lá e encosta no corpo da pessoa, né? Passa total dos limites. Mas também existem outras condutas mais tênues e que também podem ser caracterizadas como assédio sexual, né? Um convite para sair, um convite reiterado para fazer algo depois do expediente, um comentário sobre a aparência dessa pessoa, sobre a roupa dessa pessoa, sobre algum procedimento estético dessa pessoa, ou até um procedimento de saúde, que essa pessoa tem que ir na gineco, e daí o chefe faz algum comentário sobre isso. Então, existem diversas formas como esse assédio sexual pode acontecer. Eu acho que é isso. Eu estava dizendo assim que eu tenho... por mim, passaram muitos casos de assédio sexual, né? Ou de conduta inapropriada do ponto de vista dentro do ambiente de trabalho. Mas mesmo as empresas, elas trabalhavam com isso, né? E sempre trabalharam com isso. Trabalharam com a exploração ou com o objeto mulher, né? Sempre trabalharam com isso. Então, eu vou lembrar, assim, na minha... início de juventude, assim, há muitos anos atrás, o Bradesco, por exemplo, tinha uma... Ele tinha uma propaganda que ele falava para a gente procurar as garotas do Bradesco. As garotas do Bradesco eram... E vocês podem, daqui a pouco, pesquisar isso no YouTube. Aí vocês vão achar propagandas das garotas do Bradesco. Eram meninas belíssimas, assim, vestindo uma calça super justinha, né? Camisa também, assim, bem justa e tal, uma camiseta bem justa. E elas eram, digamos, as agentes comerciais de captação de abertura de contas, né? Era isso que elas faziam. Eu vou até fazer interromper, desculpa, Vicente, pedir para o Diego colocar na tela um exemplo mais recente, não do Bradesco, mas do Santander, se eu não estou enganado, 2015, tem ali num dos links, Santander sensualiza em propaganda com gerentes e com Traficute vai ao MPT. E daí aproveito para passar a bola para Simoni, que é mulher, bancária. Simoni, sobretudo nos privados, assim, eu vejo que essa dinâmica, de alguma forma, ela continua até hoje um pouco. Essa dinâmica de, se não é algo explícito, é um pouco implícito, talvez que venha desde a seleção de pessoas para trabalhar, né, em relação às mulheres bancárias. É uma coisa cultural. E acontece... a gente vê bastante porque acho que nos bancos privados, pela forma de propaganda já institucionalizada, que nem como o exemplo que tu deu. Então, isso é muito difícil de ir retirando, né? Mas acontece também nos bancos públicos. É uma coisa que, hoje em dia... agride tanto quanto o assédio moral, mas de uma forma mais... Eu costumo dizer que o assédio sexual ele é quase como violentar, sendo bem claro, assim, sabe? É quase com a palavra correta, quase um estupro. Uhum. Porque no momento que tu fala, que tu coloca a mulher numa posição ou fala alguma frase, aquilo atinge ela como se ela tivesse sido estuprada. Uhum.
né? Então, eu acho que isso define... parece forte, parece exagerado, mas não é. Né? Por exemplo, tu vem e diz para uma mulher que está no meio de vários homens, né? Tu tá afim, tu tá com uma cara de que tá afim de fulano. Ou tu, né? Aquilo foi uma brincadeira no momento, mas o que acontece com essa mulher? Eu estou dando razão? É as mesmas perguntas que a gente faz quando existe uma violência maior, né? Eu dei motivo? É a roupa que eu estou vestindo? É a frase que eu falei. É a frase que eu falei? O que eu dei a entender? Está todo mundo me olhando? Então, isso é muito grave. Não, eu acho que isso é um processo de educação, entendeu, Caio? Que eu acho que é um processo de educação mesmo. Esse exemplo que vocês colocaram ali na tela e tal, do Santander, eu também assim, muito passei por bancárias que eu atendia e que relatavam situações constrangedoras dentro do ambiente de trabalho que incomodavam elas do ponto de vista... E eu demorei para entender isso do ponto de vista de que isso era mais do que simplesmente um incômodo que elas estavam sentindo, entende? Então, várias situações. Eu me lembro de bancárias me relatando situações de que o gerente pedia para elas virem de vestido mais curto, com decote, com ou mostrando mais o corpo, com salto alto, com batom vermelho, sensualizando alguma coisa. Então, isso é uma conduta, é uma postura, é uma operação comercial. E é muito clara isso. E isso é uma sensualização da forma de trabalhar. Claro que a gente entende do ponto de vista da cultura brasileira, da cultura, mas isso é um processo também que tem que ser combatido. O que é o combatido? Assim, olha, é um ambiente de trabalho, ele é um ambiente profissional e ele tem que ser tratado como um ambiente profissional, entende? A gente recebe relatos daqui a pouco, e recebeu relatos com base em um determinado banco, em que estão num processo sigiloso, então a gente não pode nem referir isso, mas é isso. É um chefe que daqui a pouco começa a mandar para várias empregadas, né? Manda um pênis, manda uma foto de um pênis fazendo um comentário qualquer, manda uma foto dele sem camisa. Não. Entende? Pergunta para a pessoa que está de férias se ela está na praia, se está se bronzeando. Não. É um diálogo que ele é inapropriado, que inadequado, que qualquer criança sabe que é inadequada. Entende? Que tu não manda uma foto daqui a pouco, como eu estou dizendo para vocês, entende? E tu não pergunta também para o Caio, ei, Caio, tá te bronzeando para ficar bonitão? Não é adequado, não é correto mandar esse tipo de troca de mensagem. Então, isso é um caracterizador de assédio sexual, entende? E isso não pode ser relativizado, tanto do ponto de vista da empresa, como do ponto de vista dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ela não pode ser relativizado. Não é uma brincadeira. E fulano é assim. Pode ser, Caio, que isso fosse uma brincadeira há 20 anos atrás, quando sequer a gente tinha, digamos assim, conceituado juridicamente, tá, de que isso é inadequado. Então, tá bem, eu posso fazer uma brincadeirinha desse tipo e tal, mas eu não posso. Entende? Eu não posso fazer uma brincadeira, como não posso fazer uma brincadeira com a cor da pele. Eu não posso. Não tem justificativa nenhuma para se fazer um comentário sexista, misógino dentro de um ambiente de trabalho. Entende? Não é brincadeira, não é uma brincadeira para quem escuta o comentário. E também, né, Vicente, teve um momento que era assim, hoje não é mais. Exatamente. Também as coisas avançam, né? Não é porque um dia foi lá daquele jeito que precisa ser eternamente da mesma maneira, né? E acho que o pessoal também tem que ter atenção que no ambiente de trabalho menos é mais, né? Nas atitudes assim em relação à conotação sexual, essas coisas aí, menos é mais. O Vicente tratou ali para nós de um caso, o sujeito manda uma foto da genitália dele. Bom, isso daí está mais do que explícito. Esse
sujeito não tem, assim... Não precisa nem ser dele, tá? Qualquer né? genitália, não é? Mas isso é muito explícito, muito explícito. Mas eu queria ver com a Julise, porque tem outras coisas, no geral, essas do dia a dia, vêm a partir de elementos mais tênues, né? Por exemplo, eu falo aqui com o Vicente, falo com o Diego, eu não preciso tocar ninguém, não preciso ter mãozinha em ninguém. Daí eu vou falar com a Simone e com a Julise, já tem mãozinha na perna, mãozinha no ombro, não sei o que lá. Isso já é, né? Já é nessa linha do assédio sexual, ou não? Se está reiterado e é exclusivamente com mulheres ou com determinadas mulheres, com certeza. E o que a Simone falou é super importante também sobre como o assédio sexual no trabalho anda junto com a culpa da mulher, assim, né? E com a culpa da mulher que foi colocada nessa situação. Então, muitas vezes, rolou uma brincadeira, entre aspas, ali, que constrangeu ela foi convidada, ou ela ouviu um comentário sobre o corpo dela, ou alguma outra conotação, e ela, por exemplo, ri, ou naquele momento não sabe bem como se portar e acaba respondendo. E então a gente trabalha muito essa questão, porque muitas vezes essa mulher ali, principalmente quando tem uma relação de hierarquia, não necessariamente precisa ter uma relação de hierarquia para estar caracterizado o assédio, mas principalmente quando tem, às vezes no momento que chega, ela não tem ainda recursos para conseguir dizer não, isso está errado, né? Às vezes ela nem pode fazer esse movimento. Então, por vezes ela só ri e fica desconfortável, e isso não tem o poder de deslegitimar o que aconteceu ali e deslegitimar o quanto ela se sentiu afetada por aquilo ali. Ela pode levar um tempo, sim, para notar, nossa, isso não devia estar acontecendo, eu não devia estar me sentindo assim. Ela pode elaborar isso numa conversa com uma colega, numa conversa com uma pessoa de confiança dela, e trazer isso, e depois olhar, não, isso foi errado, e isso me constrangeu, e isso foi um assédio sexual. Mas a gente também tem essas outras situações bem mais tênues, né? E que daí também tem muita relação com uma questão estrutural, né? Como o Vicente trouxe ali das moças Bradesco. Então, que por vezes a própria estrutura a estrutura capitalista e a estrutura da gestão do trabalho, ela sustenta esse tipo de violência. Então, também aqui falando não só mais de assédio sexual, mas também de assédio moral, cada vez mais os estudos têm demonstrado e atentado que o assédio, ele extrapola uma questão interpessoal, né? Se busca extrapolar essa perspectiva de que ele ocorre porque existe um trabalhador único perverso e que, retirando esse trabalhador único perverso do ambiente de trabalho, a questão do assédio estará resolvida. Porque, na verdade, o assédio, o ambiente de trabalho, muito mais do que só um cenário em que aconteceu esse assédio, ele promove, ele fomenta. Tanto que, acho que vamos ter algumas notícias aqui que a gente vê que são figuras de muito poder dentro de uma empresa que, por vezes, praticam isso. Então, a gente tem justamente um contexto e políticas e medidas que vão fomentando, que vão alimentando esse tipo de conduta. Então, a gente também pensa aqui num assédio organizacional que incentiva o assédio interpessoal. Toda certeza. E, por falar num assediador, vamos falar de Pedro Guimarães, esse nome que a Simone não pode mais nem ouvir falar. Bom, assim, notícia da CNN Brasil, de 31 de março desse ano, para a gente primeiro dar uma atualização de qual é a situação jurídica, né, do Pedro Guimarães. Ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, vira réu por assédio. Ex-presidente da Caixa Econômica Federal entre janeiro de 2019 e junho de 2022, governo Bolsonaro, Pedro Guimarães se tornou réu por assédio sexual e moral depois que a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministério Público Federal, MPF, contra ele. Os crimes teriam sido cometidos contra funcionários do Banco Estatal. Os detalhes Bom, o processo corre em sigilo até para preservar as próprias vítimas. Mas daí, para a gente entender por que está acontecendo isso com o Pedro Guimarães, vamos retomar ali a denúncia apresentada 28 de junho de 2022 pelo site Metrópolis. Exclusivo, funcionários denunciam presidente da Caixa por assédio sexual. Casos são investigados sob sigilo pelo Ministério Público Federal. Bom, então, eles ouviram 5 denunciantes, né? 5 mulheres trabalhadoras da Caixa que foram ao que tudo indica, assediadas pelo Pedro Guimarães, e daí trouxeram uma série de relatos. Os depoimentos são fortes, as mulheres relatam toques íntimos não autorizados, abordagens inadequadas e convites diferentes do que era de se esperar. Incompatíveis com o que deveria ser normal na relação entre o presidente do maior banco público brasileiro e funcionários sob seu comando. Eu vou trazer um aqui só para ilustrar. Daí quem quiser depois acesse a matéria do Metrópolis e leia tudo. Abre aspas. Mulher bonita é sempre escolhida para viajar. Fecha aspas. A escolha das mulheres que integram a comitiva de Pedro Guimarães nas viagens do programa Caixa Mais Brasil é feita diretamente pelo gabinete dele, denunciam as funcionárias. As selecionadas são comunicadas, segundo Ana, que
né, nome modificado, como quem recebe a notícia de que acabou de ganhar um prêmio. E o critério da seleção, diz Valéria, também nome modificado, outra funcionária, é definido de acordo com as preferências de Guimarães. Abre aspas. Tem um padrão. Mulher bonita é sempre escolhida para viajar. Fecha aspas. Abre aspas de novo. Ele convida para as viagens as mulheres que acha interessantes. Fecha aspas. Afirma. Que bom que passou na caixa, né? Que bom que já passou. Página virada. Que bom que tivesse passado, né, amigo? Porque como a própria Julise falou, se tornou institucional. E passar vai demorar bastante. Até a gente, porque a gente vem lutando há muitos anos contra o assédio moral, contra o assédio sexual, mas a gente utiliza armas, a CIPA muda de nome, muita coisa acontece, mas quando institucionaliza, né, Julise, fica mais difícil, porque é como que tu plantou uma sementinha ruim, né? E acabar com essa erva daninha é bem complicado, porque ela espalha raízes, né? E a gente passou por um governo também que muito permissivo para algumas coisas ruins, né? Então a gente para todas as coisas ruins. Exatamente, a Simone está sendo elegante. Tá sendo todas elegante. As coisas ruins, né? E a gente ficou uma coisa institucionalizada, né? Agora a gente está apagando incêndio de uma coisa que a gente já tinha conseguido fazer virar quase que só uma pequena. Ou estava também embaixo do tapete. Também, né? Também. Muitas vezes é uma coisa que é isso. Eu acho que a questão do assédio sexual ela é muito grave e ela é sempre escondida pelo direito. Né? Então, aqui a gente está no programa Eu Tenho Direito. Né? Esses dois temas, assédio moral e assédio sexual, eles são temas de 15 anos para cá, de 10 anos para cá, do ponto de vista conceitualmente no direito brasileiro. Tá? Tu não tinha esse conceito. Esse conceito foi um conceito construído pela doutrina e depois pela jurisprudência. Antes não conseguia processar por isso? Não, ele não tinha esse conceito. O conceito de assédio moral ele é um conceito que tem 15 anos. Tá? Não existia o conceito, ninguém definia o que era assédio moral. Tá? Assédio moral é um conceito que é a doutrina francesa, de uma psiquiatra francesa, que passa a descrever doenças que passaram a ser abordadas por ela e que ela identificou que aquelas doenças eram decorrentes de fatos que aconteciam no local de trabalho e fatos que ela conseguiu conceituar do ponto de vista de uma abordagem de saúde, né? E essa abordagem de saúde ela é apropriada pelo direito, ela é apropriada pelos profissionais do direito, que aí passam a postular indenizações e postular condutas do judiciário. O judiciário, num primeiro momento, ele não reconhece isso. E o judiciário ele tem uma enorme dificuldade do ponto de vista do reconhecimento. Eu estou falando do judiciário trabalhista. Tá? Assim, ele tem uma enorme dificuldade de reconhecer assédio moral e de reconhecer, mais ainda, assédio sexual. Ele tem uma enorme dificuldade disso. Ele exige, Caio, como tu falou, provas robustas disso. Quando o assédio sexual, por exemplo, é difícil de ter provas, entende? Então, o judiciário, muitas vezes, ele dificulta os enfrentamentos que é preciso ter. Bom, independente do judiciário ser isso, bom, nosso papel é de fazer a denúncia, o nosso papel é de fazer o acolhimento, o nosso papel é de fazer as postulações para que o judiciário enfrente. Eu digo, por que eu digo que ele às vezes ele combate de uma forma errada? Porque, por exemplo, hoje o judiciário trata um assédio moral com uma indenização de R$10 mil. Bom, isso é prêmio para o assediador. Isso é um prêmio para o assediador. Ainda mais é um caso aqui, Pedro Guimarães, sujeito presidente. Isso é um prêmio para uma empresa, entende? Não tratar da questão do assédio moral dentro do ambiente de trabalho. E é isso. O judiciário, às vezes, assim, não, mas senão eu vou indenizar, vai ser uma indústria da indenização. Não me importa.
Só o que ele tem que tratar é isso. É se há um assédio sexual. Para de botar matéria-prima que acaba essa indústria. Se há uma conduta ilegal, se há uma conduta abusiva do ponto de vista de alguém dentro do ambiente de trabalho, isso tem que ser tratado de uma forma absolutamente paradigmática do ponto de vista do judiciário. O judiciário não faz isso. Às vezes, ele exige uma comprovação que não vai existir numa conduta, por exemplo, de assédio sexual. Entende? Que é difícil, que as pessoas que estão vendo aquilo têm dificuldade de tratar isso. Isso a gente tem que falar. Entende? Assim, quantas mulheres que nós, aqui no jurídico, atendemos, que sofreram assédio sexual, que têm namorado, que têm namorada, e tem dificuldade de expor isso, porque isso tem um envolvimento, tem uma agressão do ponto de vista psíquico, etc., que é muito grave. Entende? E o judiciário trata, muitas vezes, essas questões como uma questão formal, ou como um número, e não poderia ser assim. Né? Ele teria que ter um acolhimento, ela teria que ter também um olhar mais feminista para isto, né, para poder fazer esses enfrentamentos. Eu acho que o nosso papel é esse. O nosso papel é de ter essas definições bem claras, conseguir passar para os nossos trabalhadores, para os trabalhadores e trabalhadoras em geral. Eu acho que o papel dos homens é muito importante nisso também, né, para que eles se conscientizem que algumas condutas são muito inapropriadas. Sabe? Eu fico pensando em tantos caras que a gente conhece e que têm condutas inapropriadas e que eles deveriam fazer o seguinte exercício. E se fosse a minha filha? E se fosse a minha companheira? E se fosse a minha mãe ou se fosse a minha irmã que estivesse sofrendo esse assédio? Será que ele, como trabalhador, gostaria de que a filha dele fosse sugerido para ela vir mais degotada, mais com vestido curtinho, mais sensualizada para trabalhar? Será que ele admitiria que a sua filha fosse importunada pelo presidente de uma instituição financeira, convidando ela para sair fora do horário de trabalho, sugerindo que, se ela sair, ela pode ser promovida? O que é que a gente está tratando aqui? Então, essa reflexão ela é fundamental para que a gente possa combater o assédio moral e combater o assédio sexual. Com certeza. Eu acho que, para nós homens, o recado é dar uma segurada na escrotice, assim, de forma geral. Assim. Boa. Gostei da expressão essa aqui. Se tentar, já melhora um pouco, assim, mesmo que não saiba muita coisa, assim, mas aí, só de não estar mal intencionado já vai ser um grande avanço. A gente já vai chegando aqui ao final. Antes, eu queria colocar para Simone um negócio, assim. Simone, a gente fala desse caso Pedro, e tu falou que é algo que está disseminado, né? Eu acho que é importante também a gente ressaltar o quanto esse exemplo é negativo, porque se o 01 de um banco gigantesco como a Caixa, dezenas de milhares de funcionários, não sei se chega a ser centenas de milhares de funcionários, se o 01 está com esse tipo de conduta, qual é o recado que ele passa para o sujeito que é gerente geral de uma agência da Caixa aqui em Porto Alegre ou onde quer que seja, sabe? É a impressão de que tudo é permitido, né? Esse é o grande problema. É aquela coisa que eu falei do dominó. Você se sente na liberdade de tirar as coisas debaixo do tapete, né? E de se achar no direito de fazer igual. E a gente aqui combate essa impunidade, né? Nosso jurídico aqui tem esse cuidado. Nós temos um grupo também de defesa dos direitos da mulher, de apoio, né? Nós temos a Julise que atende com maestria as meninas, o pessoal que sofre o assédio moral. O nosso grupo do jurídico aqui é extremamente competente e está sempre com esse cuidado. Então, é difícil combater, é toda uma reeducação. Nós passamos por um período em que isso foi incentivado,
Mas a gente é combativo, a gente acredita que pode, a gente levanta a cabeça e vai embora combater esses ogros da vida, né? E que eles não criem filhinhos ogros para nenhum lado, porque a gente vai estar ali controlando e cortando as asinhas. Isso aí. Julise, para a gente fechar, quando que vocês atendem aqui a pessoa, mulher bancária, bancário, vítima de assédio moral, sexual, como que faz para procurá-los, para ir atrás dos seus direitos? Nós fazemos os atendimentos sempre que é demandado aqui. A gente pode fazer os atendimentos tanto aqui no próprio sindicato, quanto nos escritórios, ou até na modalidade virtual, porque algumas trabalhadoras têm o constrangimento ou estão assustadas e não querem fazer esse deslocamento, preferem falar de outra forma. Então, a gente faz essa aproximação, né? E destacando muito assim na linha do que a Simone falou, né? A gente também não pode ter um fatalismo quanto a isso, como uma situação dada, uma situação que não tem o que fazer. Nós seguiremos sendo combativos quanto a isso, né? Porque é um discurso de banalização que acontece e qualquer trabalhadora ou trabalhador que chega até nós vai ter uma escuta cuidadosa nesse sentido, de não interpretar como uma hipersensibilidade, como foi uma brincadeira, será que eu estou errada de ter me ofendido? A gente vai poder conversar sobre isso e entendendo como é que isso acontece, né? E sempre respeitando também a autonomia da pessoa que nos busca, assim, né? O fato de ela buscar um espaço de acolhimento, não necessariamente ela quer expor essa situação nesse momento por meio de um processo judicial. A gente também respeita esse processo e coloca essa pessoa numa posição de ativa. Então, se ela nesse momento quer apenas uma orientação, quer apenas conversar, quer saber se isso aconteceu, foi errado ou não, com quem que ela pode contar, esse contato também é possível. Tá aí, diga aí, AVM, diga aí. Não, só agradecer muito de novo a nossa possibilidade de participar aqui e dizer isso, que o que a gente sempre busca dentro do jurídico é tentar acolher as pessoas, ouvir as pessoas e combater sempre situações que são prejudicial aos trabalhadores e trabalhadoras. Simone, eu ia falar do Basta. Nós temos também o projeto Basta, né, Vicente, Julise? Nós temos ali no AVM, nós temos um número em que as pessoas, para acolher as mulheres vítimas de violência também. Diga aí que a gente bota na legenda. Vamos lá, é 974010902. Repete. 974010902. Show de bola. E só para deixar claro, quem caminha para esse número tem totalmente privilegiada o sigilo dessa pessoa, né? Esse é um número que a gente tem justamente esse contato e esse cuidado. Não é para um celular que está em cima da mesa, que qualquer um pode olhar. Então, e até as nossas respostas não irão informar naquele momento que a gente está tratando de uma questão de assédio. A gente tem o cuidado porque talvez outra pessoa tenha acesso ao celular dessa mulher. Então, tudo isso a gente cuida. Então, podem se sentir bem seguras para contatar o número. E é atendida 100% por mulheres. 100% por mulher. 100% por mulher. É um Olha projeto aí. mulher para mulher. Olha aí, show de bola. Então, estivemos aqui, chegamos ao final de mais um Eu Tenho Direito. Aqui conosco, Julise Lemonge, psicóloga, advogada, mestre em Direito da AVM Advogados Associados e assessora jurídica aqui do Sind Bancários. E ali, o próprio AVM, Antônio Vicente Martins, assessor jurídico do Sind Bancários, advogado, sócio da AVM Advogados Associados. Aqui ao meu lado, Simone Medeiros, bancária da Caixa Econômica Federal, diretora do Sind Bancários. Na apresentação fui eu, Caio Venâncio, mas ninguém faz nada sozinho. Na técnica, Diego Dornelles. Na coordenação, Aline Adolf, nosso diretor de comunicação, é o Gilney Nunes. E esse foi o Eu Tenho Direito. Valeu, pessoal! Valeu.